Estadão Notícias. Os repórteres do Estadão André Borges e Gabriela Biló receberam a difícil missão de adentrar a floresta amazônica para cobrir em loco a grave situação das queimadas. A crise colocou a gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro em estado de tensão diplomática e ambiental. Foram 10 dias no rastro do fogo e, em alguns casos, no interior destes focos de incêndio que consumiam rapidamente a mata local. Os desafios não foram poucos para os jornalistas, dada a dificuldade de locomoção, a extensão e complexidade do problema, além da precariedade estrutural para a transmissão de informações. Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conhece os bastidores da cobertura das queimadas na Amazônia, numa conversa com André Borges e Gabriela Biló. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. A nossa conversa hoje aqui no podcast do Estadão é com os repórteres André Borges e Gabriela Biló. Eles foram enviados à Amazônia para a cobertura dessa crise ambiental pela qual o Brasil ainda passa, relacionada às queimadas. Os motivos dessas queimadas são apurados até hoje, mas eles foram a campo, em loco, conhecer os lugares, as pessoas, né, todos os envolvidos, os brigadistas que de alguma maneira tentavam diminuir ali o tamanho da tragédia. E vamos conhecer um pouco mais como foi essa missão dos dois, batendo um papo diretamente com eles. Eles nos atendem direto de Brasília, que é a base deles no Estadão. Primeiramente, André Borges. Tudo bem, André? Como é que vai, Manuel? Tudo bem? Tudo bom. E também converso com Gabriela Biló, repórter fotográfico. Olá, Biló. Oi, Emanuel. Tudo bem? Primeiramente, queria ouvir de vocês, diante do tamanho que é uma Amazônia, do ponto de vista logístico, como foi definir ponto de partida e ponto de chegada? Ou só foi possível definir ponto de partida? É mais ou menos isso, viu, Manuel? A gente vinha acompanhando, né, há muito tempo já a situação na Amazônia e tal, até que o jornal falou, bom, é o momento de ir para campo, e a questão era ir para onde? A gente está falando de uma área imensa do país e milhares, né, de focos de incêndio. Então teve um trabalho de algumas horas, a gente parou para poder conversar aqui na redação, ouvir especialistas, buscar dados, e aí aquela coisa, definir um caminho, uma rota para tentar encontrar a situação de fato, né? Então, assim, tinha uma certa apreensão nisso, um certo risco de, chegar atrasado, chegar depois do fogo. Está muito longe, porque as distâncias da Amazônia elas são todas gigantescas para tudo que você vai fazer. Só estradas de terra praticamente pelo caminho. A gente percorreu 2.000 quilômetros de estradas de terra nos 10 dias que ficamos lá. Então tinha assim, uma apreensão muito grande de encontrar no primeiro dia, quando a gente chegou, já chegou na parte da tarde, nós fomos a partir de Porto Velho. Não vimos o fogo ali aceso, realmente encontramos já os lugares onde ele já tinha passado. Isso gerou mais expectativa na gente, mas os dias seguintes iam mostrar que a gente estava muito, muito dentro do caminho certo. O fogo acabou de passar, ficamos protegidos dessa forma, mas olha o cinturão. E qual foi a estratégia desenhada por vocês, hein, Gabriela? A ideia foi fazer tudo por carro? O que vocês tinham em mente da maneira de como ir conseguindo chegar nos lugares? E não sei também a condição das estradas, como é que é? A gente chegou lá, a gente alugou um carro e a ideia era seguir a Transamazônica, assim. Usar ela como um guia da nossa cobertura mesmo, assim. Então, a partir dela, tentar encontrar fogo. Mas é o que o André disse, nem sempre o fogo está na beira da estrada, né?
Então a gente pegou um carro, na verdade, nosso querido carrinho, que depois a gente até apelidou ele, deu um nome para ele, virou um grande personagem na nossa história. A gente chamou ele de Foguete. Então a ideia foi seguir a Transamazônica, que era só terra, né? A gente pegou uma outra estrada também, que era a Estrada do Estanho, que era, acho que uma das piores estradas que eu já rodei na minha vida, muita lama, muita areia. E a partir dela, aí tentando achar cobertura. Para mim, era um pouco, assim, a coisa de estar mais dentro e não tão na beira da estrada. Assim, logo no começo da viagem já tive um desafio que eu sou uma pessoa que nunca fui muito ligada em imagem aérea, assim, drone, né? Então eu não tenho drone. E na redação eu falei, mas e agora, né? Como que a gente vai fazer sem drone? Porque tem muita imagem aérea sendo produzida. E então eu pensei, bom, e a gente pensou que vamos fazer uma cobertura diferente, vamos fazer uma cobertura por terra, mostrando as pessoas, mostrando as consequências por terra, porque a imagem aérea tem muito, né? E vamos trazer as histórias para mais próximo das pessoas, né? Para o leitor também se sentir mais lá dentro e não só voando. Então, a ideia foi seguir por terra, tentar entender mais ou menos como que o fogo se espalhava para chegar perto do fogo, já que a gente não tinha imagem aérea, né? Então, a estratégia era toda no chão mesmo. André, e como é que você descreveria para a gente esse se aproximar do fogo, em termos de sensação, barulho e da violência que ele tem? Como é que é? Isso foi um ponto assim, muito alto da experiência toda, porque a gente esteve em áreas bastante distintas do terreno ali da Amazônia, lugares assim onde você tem uma vegetação, todas elas naturais, mas uma vegetação mais rasteira, tá? Lugares onde avançam para uma mata natural mais alta, com árvores e tal. Então, tudo isso dá um cenário de fogo diferente. A gente ficou aguardando ali os 3 primeiros dias, fazendo, claro, outras matérias, mas no rastro de um grupo de brigadistas que ia entrar na mata para fazer o combate efetivo. Estava bastante ansioso, os dois muito ansiosos ali para conseguir acompanhar isso. Quando a gente conseguiu e chegou, eu lembro que tinha um fogo pequeno assim do lado da estrada, a gente já saiu em volta olhando e sem ter muita noção da dimensão do que estava acontecendo ali, mas era um pouco aquela expectativa do, bom, vamos lá. E quando a gente entrou, Emanuel, para o mato mesmo, aí deu para ver como a coisa é. O vento, ele tem um efeito assim muito imediato na direção, né, do avanço do fogo. E em questão de segundos, vai para cima das pessoas. De repente, porque o vento virou. Aquele giro de vento. É uma viradinha e acabou, né? Olha lá. Aí não tem jeito. Não tem equipamento que combate isso aí. O horário de combater é 6 horas. Olha lá. Olha o que virou o lugar que a gente estava nesse minuto. Tem uma cena ali, a Viló, ela vai dizer isso para você e vai confirmar que o repórter parceiro dela salvou a vida dela no meio da Amazônia. A gente estava com uma situação curiosa. A gente estava assim de frente para uma, eu estava um pouco para a lateral e ela fazendo o registro dos brigadistas de frente para o fogo. E de repente o fogo estava indo, ela, batendo nas costas dela e levando, né, para frente. Aquele vento virou, de repente o fogo veio para cima. Só que a Biló estava muito empolgada, acho que com as fotos, e não viu a onda do fogo, sabe? Pagaram a gritaria na floresta, né? Até hoje nem um obrigado, André, por ter salvado a minha vida. Mas assim, eu tô brincando aqui com uma situação, mas que depois a gente riu, enfim, mas acho que foi emblemático, assim, do risco que é. Literalmente, a floresta frita. Você ouve aqui. Ela fritando, a vegetação verde principalmente, né? E aquilo avança muito rápido, é realmente um negócio assustador. Assim, uma coisa muito curiosa é que quando a gente chegou no primeiro momento com os brigadistas, que eles começaram a combater o fogo, assim, fazia 3 dias que a gente estava esperando aquela cena, né? Por causa da longa espera, tensão, né? A cidade realmente cresceu muito. E aí, quando eu vi eles combatendo fogo, que deu sorte, que a gente deu sorte, que foi na beira da estrada, então a gente não precisou entrar tanto nesse primeiro momento, eu ainda olhei para o André, assim, vi um foguinho baixo, assim, olhei para o André e ainda falei, olha, minha imagem não está aqui, né? Isso não representa a floresta queimando, assim.
um pouco assim, um pouco de frustração, porque eu sabia que aquilo ali não ilustrava a dimensão do que estava acontecendo. E assim, em questão de minutos, eu vi que transformou a cena, assim. Então, foi muito rápido, assim. E a gente conseguiu perceber como o fogo evolui rápido. Assim, de um rastrinho que parecia pequeno para a floresta inteira queimando. Prestando atenção assim. na direção do vento, para onde o fogo está caminhando, para saber o que é melhor ser feito e como. Nesse momento do vento, realmente eu tava abaixada, eu tava com uma lente, que é uma grande angular, então ela dá uma distorcida. E eu não vi o fogo virando para mim, aí eu ouvi os gritos, aí eu, nossa, tô no meio do fogo, assim. E é uma coisa muito rápida, assim. Então, a luta dos brigadistas nesse momento, assim, você vê como que eles são corajosos, assim, porque eles vão com... A gente até fez uma sequência de retratos mostrando os instrumentos deles, como eles vão com instrumentos simples até, assim, é surpreendente a forma com que eles conseguem ir vencendo o fogo, assim, mas realmente é muita coragem, porque eles nem são tão, parece, né, olhando, assim, que nem são tão bem equipados e vão aos poucos e sabem se posicionar. E eu ainda acho que eu não estava tanto em risco assim, que o André deu aí uma aumentada na história. Vocês estão vendo. Ele tá querendo barganhar com você, Biló. Você tá inacreditável. devendo uma pra ele. Dele, eu acho, assim, eu acho que tava até tranquilo ali. Aliás, esse aspecto que você está falando, Biló, muito me interessa ouvir de vocês, porque a gente acompanha pelos números tantos focos de incêndio ali na Amazônia e uma condição climática que não favorece combater esses incêndios. Você falava do trabalho dos brigadistas. Do ponto de vista estratégico, como é que precisa de muita gente, esse instrumental dá conta, eles só fazem uma redução de danos? Nesse trabalho de contenção do fogo, o que conta, afinal? Eu acho que, assim, a questão do posicionamento deles, assim, só para explicar, né, porque acho que é até interessante, é uma coisa que eu aprendi olhando, normalmente eles ficam do lado que já foi queimado, né? Então, que você sabe que o fogo não vai avançar ali. Então, por aí, o instrumento deles, assim, tem um que chama abafador, que é quase como se fosse uma pá gigante, que ele, como se pisasse no fogo, assim, com a pá gigante. Tem um que tem um soprador, isso é muito incrível, porque na verdade ele está soprando o fogo. Está avançando nessa área, o pessoal trabalhando com foice, trabalhando com soprador, com enxada, o que tem na mão. Aqui é um trabalho tem que ser rápido, o pessoal entra com o soprador, com a água, já outro vem atrás separando aqui, tentando isolar a área com as enxadas. Tem um jato de água, tem uma pá, tem uma enxada. E assim, a equipe na verdade é pequena, deve ter o quê? Umas 10, 15 pessoas, assim, é bem pequena. E eu não sei, eu acho que naquele momento, para aquele pedaço, o trabalho deles, assim, é essencial. É que como são muitos focos, tem que ter um contingente maior, não tem muito outro jeito, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Tem uma coisa que eu acho que é legal, Emanuel, que a gente ouviu e relatou numa matéria, né, que a gente ouviu de um dos líderes. Os brigadistas têm um líder, claro, da equipe, que orienta a posição e tal. E ele disse uma coisa emblemática, assim, que ele fala assim, olha, quando a gente entrar no fogo agora, a gente vai entrar só para ganhar. Eu acho que diz um pouco, responde um pouco disso que você está colocando. Não adianta, o fogo ele está pegando o tempo inteiro, né? Só que são pessoas, vocês não conseguem trabalhar o tempo inteiro, estar o tempo inteiro em campo. Então, assim, é um trabalho com toda a importância que ele tem, mas, assim, vira quase um trabalho de formiguinha, sabe, no meio da floresta, assim, porque realmente são coisas muito pontuais. Então, tem que ser estratégico. Não adianta, vai passar uma noite inteira queimando? Infelizmente vai. Porque eles sabem que se entrarem naquele local, naquela condição, com aquele aparato, não vão conseguir conter, e aí desenham uma estratégia para no dia seguinte voltar naquela área e tentar segurar o avanço do fogo, entendeu? Outra coisa interessante é que eles também têm horários para lutar contra o fogo. Então, no período da manhã, bem cedo, e depois às 4 da tarde, porque é muito quente e eles não aguentam o calor e, assim, o fogo se espalha numa velocidade perigosa para eles combaterem, né? Uhum. Então, nesse horário, aí vem a ajuda pelas aeronaves, mas na terra
eles não combatem, assim, das 11 às 4 da tarde, é um horário que eles ficam fora, porque não tem como vencer, que é o que o André falou, eles entram para vencer, e nesse horário não existe um trabalho que possa ser efetivo, né? E André, eu acho que o grande X da questão que estava, imagino, imerso na cobertura de vocês, e que foi, claro, o motivo de debates, principalmente na imprensa, com especialistas, não especialistas, quem bota o fogo, de onde vem esse fogo? Em campo vocês conseguiram apurar exatamente o quê? Com que tipo de convicção você saiu em relação a esse tipo, a essa demanda, hein, André? Olha só, quem taca o fogo é gente. É isso. Parece aquelas lendas assim que a gente ouve, folclore, em relação a esse assunto. Olha, aqui é muito fácil, cai um raio aqui. Sabe, você ouve muito isso. Cai um raio, o raio taca fogo, certo? Ah, tem pedra que reflete igual espelho. Então o sol, o calor é muito intenso, essa pedra esquenta e tal. É outra coisa que você ouve. Tem até uma lenda que parece das mulas sem cabeça. Fala assim, tem a lenda dos 2 motoqueiros, sabe? É uma história corrente, assim, nas vilas que você passa no interior. Os 2 motoqueiros tacam fogo. Passou 2 motoqueiros aqui. Você ouve isso dos cientistas e tal, e a gente presenciou, a gente esteve do lado, encontrou uma situação dessa. A gente estava em viagem de um município para outro, vimos um fogo gigantesco vindo do meio da mata, acontecia próximo a uma entrada, uma vicinal da Transamazônica, a gente resolveu entrar. Estava indo no caminho, mudamos o caminho. Quando a gente chega, sítios completamente tomados pelo fogo, o incêndio já tinha engolido toda em volta da casa desses sitiantes, aí para um sitiante, Manuel, para o sitiante e começa a conversar com a gente. O senhor mora aqui. Eles foram na minha casa hoje, meio-dia. Avisaram que era para eu tirar o que tinha, porque aí iam tacar fogo. Eles tacam fogo, que eles dizem, para poder limpar, para fazer foi desse jeito. O ano passado foi queimado galão de gasolina, motosserra meu. O vizinho aí sabe disso, que ele é testemunho disso aí. E eu não pude fazer nada, porque... É um hábito aqui isso aqui. Todo ano, né, Cabral? Todo ano é isso daí. Todo ano é visita. E avançar com passo, porque daqui um mês, mais ou menos, tem chuva na Amazônia, então querem que a grama cresça sem aquela vegetação ali. Entendi. Por isso a queimada. Essa é a grande razão da queimada. Tem ato de vandalismo? Óbvio que tem, né? Tem pessoas irresponsáveis e tal, que praticam as coisas? Tem. Agora, majoritariamente, o crime, e é um crime, porque isso não é permitido, isso não é legal, ele acontece por esses interesses, como eles dizem, de limpar a área. Outra coisa que a gente descobriu por lá é que, na verdade até é um pouco óbvio, mas para mim foi uma descoberta que não é só que eles tacam fogo e pegam fogo na floresta, eles derrubam as árvores primeiro, esperam elas secarem e morrerem, e aí tacam fogo, e é aí que ele se alastra. Porque as árvores vivas não se alastram tanto assim o fogo. Então, não é só jogar o fogo no meio da mata, assim. Existe a derrubada primeiro. Outra coisa, em relação à presença de autoridades, de pessoas responsáveis por alguma maneira ali coordenar essa contenção do fogo ou tomada de ações, vocês conseguiram acompanhar em um crescimento de contingente? Como é que foi? Olha, difícil, viu, Manuel? O que a gente achou no caminho foram, assim, os brigadistas, né, a equipe ali do Preve Fogo, que é uma área, o Preve Fogo é uma divisão do IBAMA que cuida justamente de combate a incêndio na região. Nessa época, inclusive, do ano, acontece uma coisa interessante na Amazônia e a gente encontrou isso lá. Passando numa terra indígena que chama aldeia Tenharim, dos índios Tenharim, ali no município de Manicoré. Manicoré, no sul do estado do Amazonas. Os índios, nessa época do ano, e desde maio está sendo assim, eles são recrutados pelo IBAMA. Olha só, é o próprio índio que passa a fazer parte de uma equipe de brigadistas para ir combater o incêndio dentro ou fora da área indígena. Agora aqui da base da Preve Fogo, aqui do IBAMA, vamos avançar com os brigadistas, os índios Tenharim, que fazem um trabalho voluntário apoiando as ações contra as queimadas. Daquela região onde ele está. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo bacana que mostra como o esforço é difícil, como falta gente para poder ir a campo,
as equipes do Preve Fogo também são reduzidas, né? Não tem tanta gente, tem incêndio no país inteiro ali que você tem para combater, então eles acabam recorrendo a essas pessoas, nesse caso ali naquela região, as indígenas, que fazem um trabalho temporário, começa em maio e até outubro. Ô, Biló, queria que você contasse agora para o nosso ouvinte, né, e aqui num exercício de tentar explicar um pouco algo que é muito imagético, mas você conseguiu uma foto para a capa do Estadão do domingo, dia 25 de agosto, que esse índio que você captou em meio a um campo queimado, como é que foi a produção dessa foto, se você puder contar pra gente? Olha, Emanuel, foi assim, a gente esperou um dia inteiro, esse foi um dos dias que a gente teve um grande dia de espera, né? Na verdade, assim, a gente pegou a balsa, a gente estava em direção à Apuí, Transamazônica, procurando fogo, e aí a gente decidiu parar para pedir informação numa aldeia. Quando a gente entrou nessa aldeia, que a gente viu que era a aldeia do Tenharim, e era a base do Preve Fogo. Então a gente começou a esperar tal, e nessa espera, porque assim, eles, como eu comentei, eles só começam a combater a partir das 4 da tarde. Então a gente chegou cedo, então a gente teria que esperar eles irem a campo ou o líder deles conversar com a gente, alguma coisa assim. Então a gente passou uma tarde ali conversando com os indígenas, né? E nessa, o Antônio Tenharim, que é um dos líderes lá, conversou com a gente e falou que a reserva estava queimando, que até era uma situação que ainda não tinha sido noticiada, né, que a gente estava vendo em primeira mão ali, e que ele estava indignado com aquela situação, porque era uma reserva indígena, aí depois a gente veio a saber que é uma reserva indígena recente, que antes tinha muita plantação ali, mas os campos amazônicos, eles são uma paisagem um pouco diferente, não tem essas grandes árvores de grandes portes, assim, então o fogo se espalha muito rápido. Aí a gente conversando com ele, ele falou assim, não, eu quero mostrar para vocês onde é. Agora numa parte da terra indígena, Tenharim. Essa terra indígena ela foi atingida só ontem pelo fogo que chegou nessa região aqui em Manicoré, no estado do Amazonas. Aqui dá para ter uma ideia, de ontem para hoje, o estrago que já foi feito pelo fogo em boa parte da terra indígena. É nessa área aqui que, com o apoio dos índios, os próprios índios brigadistas, o IBAMA tem atuado para tentar controlar o fogo que já se alastrou. E aí fomos até esse local, bem no limite da luz. Então até foi um desafio, porque o jornal estava esperando da gente, era sábado à tarde, né? O jornal estava esperando da gente uma matéria para domingo. E lá é 1 hora a menos. Então, quando a gente está falando do limite da luz, a gente está falando que já eram quase 6 da tarde, e aqui já quase 7, né? E chegando lá, assim, o cenário era muito triste, assim, muito triste, uma devastação muito grande, o chão preto, assim, até o limite onde dava para enxergar um chão preto, assim, uma reserva indígena. Então, ali a fumaça que tinha queimado recentemente, ainda estava queimando naquela região, encobrir um pouco o sol. Então, na foto você vê um contraluz, né, que a gente fala, que ele está de costas para o sol. Só que essa fumaça cobrindo o sol, não sei, eu vou usar um termo um pouco técnico, mas ela funciona como um difusor da luz. Uau. Então, o sol refletia nas nuvens, na fumaça de nuvens. Então, eu tenho uma luz de frente no rosto dele, que é uma luz natural, difundida pela fumaça, e ao fundo você tem o sol. Então, aconteceu esse contraluz. Mas esse cenário meio apocalíptico, assim, porque é aquilo mesmo, entendeu? É exatamente essa cena. É um sol tomado por uma fumaça da queimada e um chão negro das cinzas, né? E ali ele sentou e a gente começou a conversar com ele sobre o que aconteceu. E a expressão dele foi naturalmente aquela, meio desolada mesmo. Tem uma coisa, Manuel, que eu acho que é muito bacana desse retrato que a Biló trouxe. Ela comentava sobre o desafio de ir para uma região da Amazônia sem levar um drone. E desde o princípio, quando a gente saiu da redação em Brasília, a proposta era justamente buscar uma imagem que fosse icônica da vida na floresta que queima, que está ardendo, né? E bancamos isso. A Biló disse aqui, olha, a gente vai buscar, vai trazer.
Então foi muito importante, assim, eu acho que foi muito simbólico para poder, porque de fato é isso, né? É um símbolo muito representativo de tudo que está acontecendo por lá. Aí depois que a gente tem a foto, tá lindo, né? Beleza, a gente conseguiu uma foto que dizia tudo, mas aí vem o desafio, a gente precisa transmitir pro jornal, né? Tá ótimo. A gente tem a foto, a matéria, a gente... Não tinha sinal de nada, ô Biló? Não, a gente tava no meio do absoluto nada. Assim, e aí a gente foi revezando, cada um pouco no volante, enquanto eu escrevia, eu editava as fotos, eu falava, André, eu tenho a foto, e o André, assim, parceiraço, falou, não, o texto a gente vai conseguir, Aí a gente teve uma paradinha no meio da estrada, que era assim, uma paradinha de nada, assim. E a gente tentando conectar, não ia. Eu derrubei a internet do lugar, não ia. Aí eu falei, bom, André, vamos tentar voltando e tentando conectar. Aí a gente parou na aldeia de novo, aí o cacique super gentil derrubou a pouquíssima conexão que eles tinham da aldeia inteira pra gente. Mesmo assim não funcionava. Teve um momento, assim, que já estava estourando o horário do fechamento e o jornal, assim, a gente tá esperando, a primeira é de vocês precisam conseguir mandar. E, assim, por um segundo já achei que a gente não ia conseguir e que todo aquele esforço e toda aquela atenção e que aquele material, assim, seria desperdiçado. Lógico, é sempre reaproveitado, mas que não teria o impacto do domingo e do destaque que a gente tinha lutado tanto, né? E sofrido tanto para fazer. Claro. Mas aí, assim, sei lá, as estrelas ali alinharam, a conexão foi... Tem um santo do jornalista, porque essas horas ele tava sentado no banco de trás. Ele opera, porque não é possível. Imagina esse domingo sem essa foto. A gente não ia... O jornal não ia rodar, viu, Biló? Aí conectou, eles mandaram, mandaram o print da primeira página pra gente, amanhã vocês são capa. Ô, André, é verdade que você virou o Indiana Jones? Que história é essa, hein, André? É ver que eu tenho que aguentar, né? Não é. Você tem que entrar, né? Tem que entrar no mato, tem que entrar na floresta. Tá? Verei tudo. Fui repórter, fui motorista, fui mecânico, fui guarda-costas. Tudo isso. Mas foi uma experiência muito bacana, muito incrível assim, pra gente. E acho que um pouco, claro, é sempre um aprendizado, né? A gente está aqui, tem esse lado descontraído e tudo e tal, mas a real ali no dia a dia é extremamente intensa, pegada demais, preocupação com trazer o material, é isso que a Biló estava descrevendo, um dia inteiro de espera, um dia inteiro de expectativa sem ainda ter nada, depois meia hora, 40 minutos de uma intensidade absurda, é outro tipo de tensão para você conseguir mandar e tal, o material. Então é uma oportunidade pra gente, né? Sem dúvida. Mas o físico foi difícil mesmo, eu vou contar, olha, banho gelado, todos os dias banho gelado, bolacha de água e sal. Hotéis luxuosos, 5 estrelas, super né? Luxuosos, assim, colchão macio. E vou contar que eu levei uma bronca, porque nessa primeira noite, não, essa era a segunda noite, a gente dormiu na aldeia, né? Porque ficou tarde e a gente tentando transmitir de lá. Então, na verdade, a gente comeu uma comida gelada que eles fizeram quente, mas até a gente conseguir transmitir aquela aflição de comer um frango gelado com arroz, que para mim parecia um banquete, porque eu tava morrendo de fome de viver de bolacha de água e sal o dia todo. E aí, na hora de dormir, a gente não tinha onde dormir. Aí os índios emprestaram as redes pra gente dormir. Obrigado ao povo Tenhari. E vocês tinham experiência de dormir em rede? Agora eu que falo. Agora eu que falo. Ô, Emanuel, não, eu falando, olha, a rede é assim e tal, você deita um pouco na transversal e tal, pra você dormir e tal. E ela afundava na rede do lado. Mentira, não conseguia. No dia seguinte que eu acordei com dor nas costas, falei, caramba, né, essa dor nas costas. Ele, mas você não dormiu na transversal? Você não sabia que rede dormia assim? Falei, muito obrigada, né? Muito bom. Gente, queria agradecer demais esse papo aqui com vocês. A gente ficou muito na torcida à distância
pelo trabalho de vocês, a gente sabia que vocês estavam lá, a própria Rádio Eldorado acompanhou um pouco disso, mas eu acho que o jornal como um todo, e ficamos muito contentes com o resultado e, enfim, parabéns aí pela essa cobertura, marcou a vida de vocês, imagino, mas marcou a do jornalismo também. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Emanuel, muito obrigada, foi um prazer participar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história para vocês. Obrigado, Emanuel, também, valeu, obrigado aí por abrir espaço para contar a história, por dividir. Um abraço para você. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais. Estadão Notícias.